Salve galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um conteúdo no canal do Fábio Fidelix. Vou falar da TV Brasil, que confirmou a transmissão dos campeonatos baiano, capixaba e cearense nesse ano de 2026. E também vou falar sobre a transmissão da Record News no YouTube do jogo do Corinthians contra o Trindade, né? Foi a estreia do Corinthians na Copinha. Isso foi no sábado, o Corinthians venceu por 1-0 e vou falar sobre como foi então esse jogo na Record News no YouTube, tá certo? Vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal do Fábio Fidelix. Aqui a gente destaca os assuntos da mídia esportiva, da TV, do rádio, da internet. Começo falando então dos campeonatos baiano, capixaba e cearense com transmissão na TV Brasil. Estou acompanhando aqui as informações do portal Mídia Esportiva. Então é o seguinte: o futebol brasileiro ganha um reforço importante na televisão aberta logo no início de 2026. A TV Brasil, emissora pública da empresa Brasil de Comunicação, EBC, confirmou uma ampla jornada esportiva com transmissões de 3 tradicionais campeonatos estaduais de futebol. Estão garantidos na programação os jogos dos campeonatos baiano, capixaba e cearense, reforçando aí o compromisso da emissora com a valorização do futebol regional e do esporte nacional. As transmissões esportivas da TV Brasil para todo o país serão geradas pelas emissoras parceiras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública. A cobertura nos estádios, assim como a narração e os comentários, ficarão a cargo das equipes locais da TVE Bahia, TVE Espírito Santo e a TV Ceará. O modelo fortalece o jornalismo esportivo regional e garante identidade local às transmissões, aproximando o público das realidades e histórias de cada campeonato estadual. Nesse início de temporada, a TV Brasil vai retransmitir mais de 20 partidas distribuídas entre os clubes que disputam os campeonatos baiano, capixaba e cearense. Os confrontos envolvem equipes tradicionais do futebol brasileiro, incluindo times que atualmente disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, como Bahia e Vitória, que entram em campo buscando reafirmar sua força regional. A presença desses clubes aumenta o apelo das transmissões e amplia o alcance da cobertura esportiva da emissora pública. Bom, tá aí, Campeonato Baiano abre então a temporada esportiva da TV Brasil. Os primeiros jogos exibidos pela TV Brasil em 2026 são válidos pela rodada de abertura da Série A do Campeonato Baiano. No sábado, dia 10, às 4:10 da tarde, a emissora transmite Vitória contra o Atlético de Alagoinhas. No domingo, dia 11, também às 15h50, é a vez de Bahia e Jequié movimentar a programação esportiva. As partidas marcam o pontapé inicial da temporada estadual e inauguram a cobertura esportiva, então, da TV Brasil no novo ano. Sobre campeonato cearense, ganhando espaço, né, em horário nobre. Na sequência da programação, o campeonato cearense ganha destaque com a transmissão de Ceará-Maranguape, né? Ceará contra o Maranguape, na quarta-feira, dia 14 de janeiro, às 21h20, pela terceira rodada da competição. Outro confronto confirmado é Tirol contra Ceará, que será exibido na quarta-feira, dia 21, também às 21h20, pela quinta rodada do estadual. Os jogos reforçam aí a presença do futebol nordestino em rede nacional. Sobre o Campeonato Baiano, né, que volta à tela da TV Brasil, no sábado, dia 17, com Bahia e Galícia, às 15h50. No domingo, dia 28, no mesmo horário, a emissora transmite Porto da Bahia contra o Vitória. Vamos ver aqui. Fechando a primeira grande sequência de transmissões, a TV Brasil exibe o clássico Vitória e Bahia no domingo, dia 25, às 15h50. O confronto reúne as duas maiores torcidas do estado e é um dos jogos mais aguardados do futebol baiano. TV Brasil reforça papel estratégico no futebol nacional, com exibições, então, dos campeonatos baiano, capixaba e cearense. A TV Brasil consolida aí o seu papel como uma das principais plataformas de visibilidade do futebol estadual no país. Então tá aí, né? Tá aí para vocês, repito, a informação é do portal Mídia Esportiva, TV Brasil,
vai mostrar, né? Não é a primeira vez, né, que a TV Brasil mostra esses campeonatos e está aí confirmado, né? De forma oficial, a TV Brasil com o Baianão, né, o Capixaba e o Campeonato Cearense nesse ano de 2026. Manda aí o seu comentário sobre essas transmissões da TV Brasil. Bom, e agora eu vou falar aqui da Copinha, porque no último sábado o Corinthians fez sua estreia contra o time do Trindade e venceu o jogo por 1-0, né? Foi no sábado à tarde e tal. Eu pensei, vou acompanhar, né? Tentar acompanhar esse jogo aí e tal. Coloquei no X Sports, no YouTube, e tava lá, normal, né? Com as imagens do jogo, a transmissão, normal, beleza. Aí passei pela Record News, né? Porque a Record News anunciou também a sua live, né, de transmissão. E aí tive uma surpresa, né? A Record News mostrou a partida, ou não mostrou, né? Mostrou o jogo sem imagens. Então o que tinha lá? Estou até colocando na tela para vocês, eu fiz um print. Tava lá o narrador, né, os dois comentaristas, inclusive você está vendo aí o Cosme Rimoli, né, ao centro. Foi um dos comentaristas do jogo, como eu anunciei aqui em outro vídeo. Mas no YouTube, então, a Record News, pelo que eu entendi, né, não tem os direitos de transmitir com imagens, né? Isso fica com o X Sports. Né? Mas eu imaginei que a Record News poderia transmitir o jogo com imagens, né? Mas então é só para quem acompanha a Record News, ali a TV tradicional, normal, digamos assim, né? No YouTube, as transmissões então devem ser assim, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, sem imagens, né? Mostrando o narrador e os comentaristas, o que eu acho uma coisa meio sem sentido, né? Não tem muito sentido, eu acho, uma transmissão de TV, porque a gente está acostumado a ver, hoje virou moda, né? No YouTube, muitas rádios colocam a transmissão no YouTube, né? Mostrando os narradores, comentaristas e tal. Só que no rádio é dinâmico, né? Uma coisa mais rápida, mais interessante, o narrador não para, né? O rádio preenche todos os espaços, né? Então a transmissão, ela não para. O narrador fala, aciona o repórter, aciona o comentarista, tem um plantão esportivo, o giro do placar, as vinhetas da rádio. Então fica uma coisa até mais interessante. Agora, uma transmissão de TV, meu amigo, no YouTube, mostrando ali o narrador e os comentaristas, e aquela transmissão, que a transmissão de TV é muito lenta, né? Em comparação com o rádio, muito tranquilo. Então ficava aquela coisa, né? O Corinthians com a bola, dominou, fez o cruzamento, não sei o que, tiro de meta. Corinthians e Trindade, Copa São Paulo, aqueles buracos, né, que a gente chama em rádio e televisão, aqueles espaços, não tem nenhum sentido. E na mesma plataforma você tem o X Sports mostrando os jogos, mostrando o jogo, no caso do Corinthians, com imagens, né? Então, eu fico pensando, né, quem é que vai assistir no YouTube da Record News o jogo sem imagens se você tem na mesma plataforma do YouTube, o canal X Sports mostrando o jogo com as imagens da partida. Então, até vi lá a audiência, né? Um absurdo a diferença de audiência da live do X Sports, né? O jogo com as imagens, né? Imagens da partida, e na Record News ali mostrando a equipe de transmissão, mas sem as imagens do jogo, um negócio completamente furado, na minha opinião, né? Eu acho que não faz nenhum sentido. Eu acho que seria melhor colocar uma outra coisa no ar ali do que mostrar isso. Pelo menos é a minha opinião, né? Eu já nunca gostei, né? Eu já falei isso aqui várias vezes no canal, né? Eu já não gosto muito dessa coisa de mostrar narrador e comentarista, imagem, né? No YouTube. Não gosto. Agora, no rádio, pelo menos, é uma coisa dinâmica. Já uma transmissão de televisão, cara, fica um negócio muito chato. Muito chato. E né, os três ali, o narrador e os dois comentaristas, olhando para o campo, né? Ali e tal, e aquela transmissão parado, né, o estádio não estava lotado, não tinha aquele som ambiente, né? Então praticamente você não ouvia nada. Uma coisa completamente... uma coisa desnecessária, na minha opinião, né? Gostaria de saber se você acompanhou o jogo, né? Aliás, no YouTube só se foi pelo X Sports, porque na Record News não tinha imagens do jogo. Agora vem o outro lado da moeda, né? Acompanhei mais ali o primeiro tempo, depois eu tive ali um compromisso, não pude acompanhar o segundo tempo, acho que terminou 0-0, se não me falha a memória, o primeiro tempo. O gol do Corinthians foi na segunda etapa. E travou demais a transmissão do X Sports, tem esse detalhe também. Não sei se era a minha conexão, até pergunto aqui se você está acompanhando esse vídeo, em qualquer lugar do Brasil, se você viu o jogo do Corinthians no YouTube, né? Tô falando de YouTube, né? No X Sports, se também teve esses travamentos, que olha,
Só se a minha conexão estava muito ruim, porque no mínimo ali 7 ou 8 vezes travou o jogo, e aí é horrível, né? Trava, fica ali 30 segundos parado, aí volta já, você não sabe o que aconteceu, né? Já tá em outro lance do jogo, você perde o que aconteceu, realmente foi horrível. Várias vezes travou a transmissão do X Sports. Pode ser um problema de conexão, né? Pode ser que não seja da transmissão do X Sports, mas normalmente quando eu assisto Cazé TV, por exemplo, jogos na Cazé, não trava. É muito difícil travar na Cazé TV, na GE TV. Já aconteceu algumas vezes, mas em jogos assim com muito acesso, né? Diferente do que aconteceu na Copinha. Né? Não tinha tanto acesso assim o jogo, né? É uma estreia do Corinthians, tudo bem, mas é uma Copa São Paulo, né? Começo de competição. Diferente de um jogo que a Cazé mostra, já é uma decisão, né? Um jogo importante. Então, às vezes pode até acontecer uma ou outra vez aí de travar. Mas no caso dessa transmissão do X Sports, embora com as imagens, beleza, mas travou demais, pelo menos na minha TV, né, na minha Smart TV. Mas é isso. Queria saber a sua opinião, manda ver aí, canal do Fábio Fidelix. Aqui a gente fala, né? A gente comenta os assuntos, principalmente sobre mídia esportiva. Tem aí um assunto de rádio também, que eu vou falar. Rádio que tem a ver com TV também nos próximos vídeos, aguarde aí. E é isso aí. Mande seu comentário, fique à vontade aí, mande sua crítica, seu elogio, a sua sugestão também. Faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, se você quiser colaborar, não paga absolutamente nada. Se gostou desse vídeo, manda o seu joinha, o seu like e a gente volta a qualquer momento. Valeu, gente! Abraço, tchau!